Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui. Só aparecer aqui para convidar a Alessandra. Fala, Carlão. Esperando a presidenta aparecer aí pra gente conectar com ela aí. Eu chamo. Participar, Alessandra Cieri. Chamei aí, dona Alessandra. Boa noite. E aí, tudo bom? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Aqui perfeitamente. Quem tá aí? Joaquim! Olha quem tá aqui, ó. Quem veio falar, quem queria falar saudade de você. Oi, mamá. Mostra o Joaquim. Vou chamar o Oi, Joaquim. Oi, mamá. Oi! Peraí que eu vou chamar o Joaquim. É para chamar o Joaquim? É! Tá fácil aí, Ale? Eu tinha avisado, que ela tava com saudade de Peraí. Joaquim, tá virando amiga Vem, dele de novo. eu vou É, chamar ele. Eu tá vou bom. chamar ele até bom, porque aí as pessoas vão chegando por aqui, Sim, sim, é importante quem tiver, né? quem entrou aí, se puder chamar os amigos aí, que se identifiquem, que queiram conhecer o nosso trabalho, mandar aquele aviãozinho lá pra gente poder divulgar o trabalho, tá bom? É o tempo que Isso dá, a gente vai aí. dar uns 2, 3 minutos, uns 5 minutos no máximo, e a gente começa a nossa conversa. Tudo bom, Ale? Combinado. Tudo bem, Cris. E você? Acende essa luz aqui para mim, Eu por favor. também. E Aí, ó. chama o Joaquim. Ai, que bonitinho! É a irmã Que dela, né? É a gracinha! irmã. Vem, Joaquim, vem cá. Olha o Cadê a Dani mamãe? Vermelho. Ela tá aí? Aqui, ó, sobe aqui, vem cá. Vem cá. A mamãe quer ver o Joaquim. Vem Boa cá. noite, Eli. A Titi tá dando boa noite pra gente aqui, ó. Elisângela, professora da Maitê, que tá acompanhando a gente Ah, também. que legal! Vamos Mostra conhecer aqui, um pouco do nosso Mourão. trabalho aí. Olha lá, Joaquim. Ih, moleque doido. Olha ele lá. Ô, moleque. Olha ele lá. Joaquim, tira time de perto. Se o Joaquim pegar time, não dá nem pro cheiro. Vira lanchinho dele. Cuida dela lá, guarda ela lá, filho. Pronto. Tá escuro aqui? E aí, Ale, temos novidades aí, então? Vão ter algumas novidades esse ano, né? Muitas novidades, né, Cris? E eu quero falar assim que eu tô muito feliz, porque é a primeira vez que eu sou convidada do Nós do Bem, sabe? Geralmente você que corre atrás das coisas, né? Geralmente Eu você sempre convida. estive. Exatamente, eu sempre estive do lado daí. E agora é a primeira vez que eu tô sendo uma convidada, então estou muito feliz por Então, isso. já que estamos juntos desde o começo, então vamos dividir as tarefas, né? Eu fiquei É muito isso feliz com o convite. mesmo. E essa é uma primeira live de algumas que a gente quer fazer, né, Ale? Então, esse ano ainda a gente quer fazer algumas lives relacionadas ao tema religião, porque a gente entende que na Nós do Bem, toda religião é bem-vinda, toda religião é aceita, desde que esteja alinhado com os valores principais dessas religiões, que geralmente gira em torno do amor ao próximo, né? É Então é isso fácil mesmo. para todo mundo. A base É, de, pode falar, Ale. a base de toda religião eu acho que é o amor que a gente prega, né? Ou então deveria ser. Então acho que é a nova série, né? Dando spoiler aí, a nova série das lives. E a gente está dando início hoje, né? Dando essa abertura hoje para essa série de lives que a gente vai ter com você, né, Cris? Então acho Vamos que eu vou aí. começar te apresentando. O que que você acha? Tá bom. Já que eu costumo ser o apresentador, a tendência é que eu seja o apresentador, mas como a senhora é a dona presidente, então fica à vontade, você que manda e é bom, apresenta já então. Ó quem chegou aí, Ana Luísa, minha filhadinha Ei, linda. Tudo bem, Lu? ei, tô Bom, chegando também. Tem a galera, a Gi também. sejam bem-vindos, viu? A Gi, irmã é Gisele? Ah, é, a minha irmãzinha, ela Não. mesma. Ela é voluntária também do Nós do Bem. Tá, bem-vindos todos. Carlão Ferrara, que é o primeiro da fila, sempre a Ah, gente conta com Ferrara, ele. sempre, sempre junto, né? Guilherme, quem é o Que Guilherme Leal? legal. Não sei, você conhece?
Seu marido, né? E vocês. A Então, vamos lá, Janete. pode apresentar o Cristiano, seu apresentador das próximas lives. Isso mesmo. Então, a gente vai ter a honra de ter as próximas lives sendo apresentadas pelo Cris, né? Que é engenheiro civil formado pela Poli, Master Practitioner em PNL, coach sistêmico, analista corporal e coordenador geral do Nós do Bem. E é uma grande honra, Cris, ser assim conduzida por você, ser convidada do Nós do Bem, como eu falei, né? Que é uma coisa nova para mim, uma novidade, é a primeira vez que eu sou convidada. E também ter essas lives conduzidas por você, que tem todo esse olhar, né, humano, que é tão importante para o Nós do Bem. Então, muito obrigada, viu? Pra cima. É nóis, estamos juntos desde o começo e a estrada ainda é longa. A gente só começou. Obrigada, Cris. Né? É Bom, muito bom ter Alessandra, você no Nós do Bem e muito bom ter você na minha vida como meu amigo. a recíproca é absolutamente verdadeira e estamos juntos. Bom, a Alessandra, né, vamos apresentar a presidente do Nós do Bem, né, que é primeiro presidente do Nós do Bem. Ela idealizou, ela vai contar pra gente como que isso aconteceu, né? Mas ela é psicóloga, pedagoga, orientadora educacional, mestre em distúrbios do desenvolvimento, especialista familiar, master practitioner em PNL, coach, analista corporal e analista comportamental. É um currículo invejável, né? A pessoa está preparadaça aí para assumir os desafios que a gente tem assumido e sido até muito bem sucedidos, né, Lê? Já são 90 ações da Nós do Bem, né? A gente está indo para Sim, 90ª? eu acho que sim. A gente precisa comemorar quando chegar no 100, né? Sim, claro, estamos perto. Legal, bacana. Então, Ale, vamos começar a nossa entrevista. Acho que a gente pode fazer essa. E não é bem uma entrevista, é uma conversa, né? Precisamos dar o peso de uma entrevista. É um bate-papo mesmo. Qual que é a ideia, qual que é a proposta hoje, né, nessa primeira live? Assim? É a gente apresentar para vocês, para vocês estão acompanhando, alguns já conhecem o nosso trabalho, outros não. E a ideia é apresentar a Nós do Bem, Vontade de apresentar falar. como que ela surgiu, é, e como que como são as ações, como pode fazer para ajudar, para participar, para fazer parte, né? Então, uma primeira pergunta, Lê, que é, eu queria que você contasse como que foi que veio a ideia de criar uma ONG chamada Nós do Bem. O que aconteceu? Porque eu lembro que eu só recebi uma mensagem, eu vou fazer uma ONG, na hora que eu recebi, eu falei, não, beleza, eu tô dentro. Mas como que você pensou, como que foi até chegar nessa mensagem? E conta da mensagem também, né? Como é que foi isso? Na verdade, o Nós do Bem, assim, foi um processo que eu vivenciei e culminou na realização dos meus sonhos. Eu decidi não adiar mais meus sonhos, isso já faz algum tempo. Falei assim, quer saber, se existe uma vida, ela precisa ser vivida de verdade, né? Por inteiro. Então, eu sempre tive vontade de fazer parte de um grupo de pessoas que faz a diferença na vida de outras pessoas, né? Tá me ouvindo, Cris? Perfeitamente. E sempre procurei um grupo onde não tivesse só assistencialismo, onde tivesse também transformação. Como eu, assim, na verdade, não encontrei exatamente aquilo que eu buscava, eu decidi eu mesma criar, mandei uma mensagem numa rede social. Falei, olha, estamos criando um grupo agora, assim, eu falei mais ou menos como era, e na mesma noite a gente tinha um grupo de pessoas, de mais de 50 pessoas interessadas, né? Então, Nós do Bem, ele foi sendo desenvolvido, a missão foi sendo desenvolvida em comum acordo, né? Com as nossas reuniões, com a visão de cada um contribuiu da maneira que queria ajudar, que queria fazer a diferença no mundo. E a gente foi ouvindo um por um e foi construindo assim a nossa família. Então, é a realização de um sonho. Muito bom. Legal. E, assim, o Nós do Bem a gente vê nas mídias que tem uma coisa que é muito importante e geralmente sempre é muito divulgada, que é a missão da Nós do Bem, né? Então, como foi construída a missão? Qual que é essa missão? E você poderia falar um pouquinho sobre ela? O que representa? Sim.
A missão do Nós do Bem é causar uma transformação, um impacto na vida das outras pessoas, que no caso estão em situação de vulnerabilidade, por meio da conexão humana. Então, essa missão, ela, no comecinho, ela não era assim, né, tão detalhada. Então, a gente sabia que a gente queria causar uma transformação. Isso sempre foi algo importante para nós, né? E da maneira que a gente vem construindo a missão, a nossa missão, ela foi sendo constituída e elaborada assim, no coletivo, né, com os nossos coordenadores opinando, falando sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, com a visão também dos voluntários. Então, hoje, a nossa frase da missão está estruturada dessa maneira: provocar transformações por meio da conexão humana e da alegria. Tá, eu lembro até que no começo não tinha uma forma realmente, né? Você chamou a gente para uma reunião, uma galera ouviu, todo mundo deu opinião, deu palpite, para lá e para cá, não tinha um formato, só tinha uma vontade de alguma maneira fazer uma diferença na vida de pessoas que estivessem numa condição emocional um pouco mais sensível, um pouco mais delicada, né? Eu lembro que a ideia original que você tinha era mais ou menos essa, assim. Mas a gente não sabia onde a gente ia atuar, não sabia o que ia fazer, e aí todo mundo começou a contribuir. E hoje, né, Ale, onde que a gente atua, né? Conta pra gente onde que a gente atua. Nossa, hoje a gente já fez tanta coisa bonita, tanto trabalho lindo, né? Toda quinta-feira aqui é dia de postar o TBT. É o dia de pensar em quantas coisas a gente já fez, né? Quantas vidas a gente já transformou. Às vezes uma dinâmica, uma conversa, um olho no olho, a gente não sabe o impacto que isso vai dar. E a Ale, gente já... fazer um parêntese, desculpa te interromper. Pode falar. É uma questão técnica. Como é a primeira live, a gente quer gravar essa live, né? No final que tem a opção de gravar, de salvar, certo? Isso mesmo, Cris, não precisa se preocupar com isso agora. Então, a hora que acabar a live, você aperta o botãozinho para gravar. Senão a gente tá falando, não tem nenhum lugar, não apertei nada para gravar aqui, então... Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. E às vezes a gente não sabe qual é a transformação que a gente vai impactar lá na frente. E agora, com 4 anos de existência, a gente já consegue colher alguns frutos disso, né? Então a gente já consegue colher algumas transformações, assim, efetivas. Então a gente fez tanta coisa, desde reformar a casa de uma pessoa, né, assim, conversas, coisas grandes, coisas pequenas. A gente doou uma peça de roupa que foi doada depois para um amigo do morador de rua, e ele conseguiu um trabalho por conta de uma camisa doada. Então a gente não sabe qual é a semente que a gente está plantando, mas a gente sabe que a gente já está colhendo os frutos dessas sementes, né? E a gente sabe, né? A gente sabe quantas sementes pode plantar, cada uma das ações é uma semente, mas a gente não tem como saber o quanto que pode frutificar, né? É muito, muito louco isso, porque... E fora as histórias que a gente não sabe, mas que a gente, com certeza, consegue, de alguma maneira, impactar. Porque a gente sabe, né, Ale? Tem a parte da... Existe uma necessidade que as pessoas têm fome, às vezes não tem roupa. Então, tem a parte do assistencialismo, sim. Mas, assim, então, concluindo e resumindo o que você está falando, a ideia, quando fala em provocar a transformação, é provocar até uma mudança no estado interno dessas pessoas. Provocar alguma maneira que faça elas refletirem sobre a vida delas e buscarem um caminho, buscarem voltar a sonhar, voltar a ter vontade de viver. É isso mais mesmo. ou menos isso, né? Tá correto. É isso mesmo. Corretíssima, né? Assim, a gente sabe que as mudanças externas muitas vezes são decorrentes daquilo que a gente tem internamente. Então, essas transformações internas, né? O fortalecimento de crenças positivas, às vezes até a mudança de crenças negativas, padrão emocional, coisas que a gente às vezes acaba tocando o coração das pessoas e realmente a gente não vai saber a princípio. Por exemplo, a gente tem um depoimento de uma pessoa que voltou para sua cidade e que deixou seu depoimento lá no Facebook pra gente, porque participou de uma dinâmica de realizações de sonhos na rua, né? E aí essa pessoa falou que esse era o sonho dela, era o maior sonho dessa pessoa, e ele foi atrás disso, porque a gente destruiu os impeditivos naquela dinâmica, e ele se encorajou e estava já na cidade dele, né, com um sonho realizado, e mandou essa mensagem pra gente. Mas quantas pessoas
não tem os seus sonhos realizados e uma transformação e não manda essa mensagem, né? Então a gente não sabe mesmo. É muito, muito legal. E quando a gente estava pensando em preparar essa live, né, Ale? Até algumas coisas eu também queria comentar. Uma delas é que às vezes tem pessoas que comentam assim, mas para fazer voluntariado, se vocês fazem para mostrar, não tem tanto valor, sei o quê. Então, assim, eu já encontrei algumas pessoas que já vieram falar isso, né? E a gente pergunta, o que essa Sim. pessoa faz, então, para fazer algo diferente? Geralmente quem comenta isso é quem não faz nada, né? Mas qual Uhum. que é a ideia? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente faz questão de divulgar as nossas ações? Porque é a maneira que a gente enxerga de incentivar que outras pessoas façam o mesmo. É só como pela metodologia do exemplo, pela ideia do exemplo, né? Então, quando a gente divulga as nossas ações, quando a gente quer falar, quando quer mostrar as ações mesmo, o que a gente fez, o que a gente faz, não tem ego ali. É muito mais a questão de falar, ó, existe aqui um grupo de pessoas que está fazendo alguma coisa. Você pode vir com a gente, ou você pode criar o seu próprio grupo e pode se sentir motivado e se sentir inspirado, né, a fazer isso também. Então, Com acho importante certeza. essa ressalva, porque para reclamar, todo mundo tem um grupo de WhatsApp, pode reclamar bastante tudo, mas para arregaçar as mangas, para ter um pouco de coragem, né, de deixar o seu conforto para dar as caras e fazer alguma coisa, doar o que você tem de melhor, que é o seu tempo, né, para as pessoas, para de alguma maneira criar alguma situação positiva ali, uma lembrança positiva naquele dia, tanto para os voluntários quanto para os assistidos, né? Eu mesma tinha essa crença no começo, sabe? De fazer e não mostrar. Tem que fazer, mas fica entre nós, não precisa mostrar e tudo mais. Quando a gente percebe o impacto dessa divulgação positiva, né, a gente percebe que a gente mobiliza mais pessoas para que façam parte dessa família ou até que façam parte de outras famílias, né, do bem, do voluntariado, do terceiro setor e tudo mais. A gente percebe que o quanto isso motiva, o quanto isso mobiliza, e é muito importante divulgar, né? Então foi uma crença que eu mesma tive que me trabalhar e também mudei sobre isso, né? Aí, olha, a gente tem uma pergunta aqui enviada pela Elizabeth Sieri. Conhece? Conheço, hein? Então, Ale, assim, quais dificuldades que ela pergunta aqui, né? Quais dificuldades que você destaca para manter a ONG? Uma grande dificuldade que a gente tem é a questão financeira, né? Porque a gente tem muitos ideais, a gente tem vontade de fazer o bem, a gente nasceu por um sonho genuíno, né? E tem sonhos de outras pessoas que são somados aos nossos, que são envolvidos, e essa união, assim, ela é muito verdadeira e muito autêntica. E tudo isso, às vezes, a gente não lembra, né? É preciso de dinheiro. E nem sempre a gente tem dinheiro e recurso para fazer tudo aquilo que a gente quer, né? A gente precisa, sim, alçar novos voos, a gente também tem sonhos para ajudar outras pessoas, para ter um alcance muito maior, e às vezes realmente a gente não consegue abranger tudo por conta desse ponto, assim. Eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje. Certo. A gente vai chegar mais para o final da live, eu separei aqui fiz uma colinha, uma pautinha, né? E a gente vai falar sobre como que quem quiser participar da Nós do Bem, quem já participa já faz parte já da família, e quem quiser fazer parte dessa família também, como fazer para participar, né? Mas eu queria falar em relação à missão também, Ale, que quando a gente fala em oportunizar transformações, na verdade, assim, é ir até o local, criar uma condição que seja propícia à transformação. E como que a gente faz isso? Né? Exatamente. Por exemplo, nas ações de rua. Você pode dar um exemplo? Como que faz? Como que a gente se conecta com as pessoas lá? Como que chega numa praça com moradores de rua e a gente consegue a atenção deles como? Como que isso é conduzido? Principalmente na rua, assim, quando a gente vai em um lugar que não tem estrutura como a rua, a gente tem a estrutura da própria ação, né? Para a gente não se perder, para a gente se alinhar e conseguir conquistar os nossos os objetivos. Então, na rua, especialmente, a gente tem assim um padrão que a gente leva
para eles um café da manhã, senta no chão com eles, come junto com eles, né? A gente não tem essa questão de doar e ir embora, pelo contrário. A gente tenta resgatar essa questão da dignidade no olho do olho, que isso, na verdade, que é a conexão humana que a gente fala. Durante esse E café da até um manhã... parênteses ali, desculpa até te interromper, mas assim, é uma condição que a gente propicia que com certeza as pessoas não, durante a existência delas, durante a semana, geralmente as pessoas viram a cara para elas, geralmente ninguém olha nos olhos dela, ninguém as vê como ser humano, ninguém olha para elas, né? Então, o que a gente acaba levando, pelo que você está falando, e eu também faço parte, pelo que a gente até corrobora o que você está falando, né? É justamente dar esse olhar, olhar de uma forma individualizada, como um ser humano que está lá, passando por alguma dificuldade, alguns dificuldades maiores, outros menores, mas que de alguma maneira traz de volta uma dignidade humana para eles. É mais ou menos isso? É isso mesmo, é exatamente isso. Quando a gente encontra uma pessoa na nossa frente, assim, quando a gente encontra um assistido, a gente não sabe a história de vida dessa pessoa, a gente não sabe tudo que essa pessoa passou para estar ali, né? Então, nesse momento, por exemplo, do café da manhã, é o momento de se conectar, de trazer o tema que a gente vai abordar, porque toda ação a gente aborda um tema, um valor que é especial para nós, então gratidão, felicidade, com foco naquilo que a gente quer transformar. E a gente conversa, a gente ouve as histórias, a gente conta sobre as nossas histórias também, né? Muitas vezes a gente faz a gente chama de roda da alegria, que é coordenada pelo Val, para a gente também quebrar um pouco aquela questão da formalidade, para a gente estabelecer rapport, para a gente se tocar, para a gente se encostar, né? Essa aglomeração que a gente está com saudades e não pode, né? Mas isso também, essa conexão humana também continuou acontecendo durante a pandemia, que isso é uma outra surpresa que a gente teve, e depois a gente pode falar. Desculpa. Pode falar. Nas ações de rua é importante destacar também a importância de uns coordenadores. Por exemplo, na rua tem a Jana, né, que até tem se desdobrado, tem feito acontecer, assim, com muita... A gente é muito grato a ela, né, por ajudar a segurar a Muito. onda. Todos os coordenadores têm sua importância, né? E tem A Pri, que está aqui, tem a Pri que assume do aí hospital, os vírus, dos abrigos, a Tami do hospital a Tami do hospital. É que eu e a tava... Thelma da geriatria. Mas teve que tirar uma dúvida aqui, desculpa. Mas Imagina. ela na geriatria, a Tami no hospital, a Pri nos abrigos e a Jana Nas ruas. nas ações da rua, né? Então são Isso pessoas mesmo. que vieram como voluntários e assumiram o papel aí de coordenar essas ações, de ajudar a fazer acontecer, né, Ale? É isso mesmo. Todas as nossas ações, os nossos voluntários são conduzidos por essas pessoas, né? E são pessoas que fazem tanto, assim, pelo nosso bem e pelos assistidos, principalmente, claro, que é o nosso objetivo principal, que a gente não tem nem como destacar tudo que essas pessoas fazem por eles. Eu acho que são pessoas de grandíssimo valor que a gente tem na nossa família, assim como pessoas também que ajudam muito, né, além dos nossos coordenadores, mas assim, que estão com a gente nesse grupo de coordenação também, e que são pessoas que fazem toda a diferença, né, na vida de outras pessoas. Tem pessoas, Tá. assim, que lembram de cada um, de cada coordenador, né, assistido, que pergunta ai, cadê o Val que não veio na ação de hoje? Cadê o Ferrara que não está aqui? Né, a gente tem um Cadê vínculo. o Val, aquele louco? Cadê aquele maluco que tá aqui e tal? Porque o Val tem uma energia muito incrível, né? Ele conecta realmente com o pessoal e acaba sendo bem legal. Entra na parte, por exemplo, da conexão com a alegria, né? Então o É Val isso faz mesmo. uma brincadeira e o Val tem um talento muito especial, né? Eu acho que cada um com o seu jeitinho, assim, né? A gente vai com tanta verdade, né, para esses lugares, que cada um com o seu jeito conquista, né? Conquista uma pessoa com outra pessoa. E os assistidos realmente entram nessa conexão. Essa conexão humana que a gente fala que transforma. Então, eles são transformados e nós também. E esse eu acho que é o grande diferencial, assim, é o que a gente tem de grande, de especial, é essa transformação que a gente não está lá para fazer para eles, a gente está lá para viver juntos, né? Eu acho que isso que é o bacana. É isso aí. Tem uma pergunta aqui, mais uma da Beth, que ela fala o seguinte, né? O que mais impede a transformação em um assistido?
Essa eu posso responder, posso me arriscar a responder, você Vai me lá, complementa? Cris. Com Ah, certeza. acho que o que mais impede transformação em uma pessoa é ela própria. A gente não tem condição de chegar e falar, vou te transformar, Alessandra. Vem cá, que eu vou te transformar. Não, não dá, né? A menos que você se permita, falei, ó, e a gente já teve essas conversas, você já me ajudou também, a gente já conversou, a gente precisa se permitir, né, ser transformado. Então, quando a gente chega numa ação dessa de rua, há pessoas que se conectam conosco e há pessoas que não se conectam. Pessoas que se afastam, não se identificam. Aquelas que se identificam, com certeza só estão buscando ali uma palavra de carinho, um reconhecimento, um afago, ser visto, né, como ser humano. E quando a pessoa se permite participar das coisas que a gente propõe, umas coisas muito legais, umas coisas muito loucas, assim, mas geralmente tem um objetivo que é fazer com que a pessoa reflita. Então, quando a gente faz esse convite, Beth, e quando a pessoa se permite refletir, se permite participar, se permite fazer a roda, dançar com a gente, se permite fazer uma cartinha, se permite, ela está se permitindo se transformar, né? Então, indo por esse caminho, a gente se importa muito, queria que todos pudessem se transformar, mas se a gente, nas nossas ações, conseguir transformar uma pessoa, não a gente, se essa pessoa conseguir se transformar, já vai ter valido a pena. Só que a gente sabe que muito mais pessoas acabam sendo tocadas e acabam levando alguma coisa para a vida e para melhorar a vida a partir dali, né, Ale? Com certeza, com certeza. O que a gente fornece é uma oportunidade, né? Às vezes a pessoa não tem uma oportunidade de vivência assim. Às vezes ninguém, faz muito tempo que não olham para ela dessa maneira, com essa conexão que a gente propõe, né? E eu acho, assim, pela experiência que eu tenho das nossas ações, é muito difícil a gente não provocar nenhum tipo de transformação, porque cada encontro a gente transforma de alguma maneira, né? A gente planta uma semente que seja. Porque se isso acontece conosco enquanto voluntários, imagine, né, assim, com esse grupo todo de pessoas. Então, às vezes a transformação não é do jeito que a gente gostaria. E isso acontece muito, porque a transformação, a gente não tem controle, né? Como você falou, Cris, a gente tem que se abrir para isso. Mas às vezes uma sementinha foi plantada e a gente não sabe o poder que tem essas sementes. A gente vê isso, né? A gente comprova esse poder. Às vezes isso muda tudo. Então, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa, muitas Não, vezes. e você falou uma coisa importantíssima em relação a quem vai nas ações, né? Porque quando a pessoa vai numa ação da Nova Bem, a gente faz uma reunião prévia antes, uma orientação geral, né? Dependendo do ambiente que a gente se encontra, em qualquer ação, seja na rua, no hospital, na geriatria. Então, como que funciona? A gente faz esse alinhamento prévio, fala, ó, vamos fazer uma ação, geralmente a gente estrutura, faz um planejamento do que a gente vai fazer, vai sentar, conversar, fazer uma roda de conversa, uma roda da alegria, uma dinâmica, a gente encaixaria alguma dinâmica que faça eles refletirem. E depois, quando acaba a ação, a gente faz uma nova reuniãozinha, né? E ali, nesse momento, Ale, as pessoas, por exemplo, as pessoas que nunca foram numa ação, como que elas costumam sair nesse primeiro encontro? Sai um pouco transformado, Chorando. passa inerte, passa batido. Nunca, nunca aconteceu, nunca. Imagina, as pessoas saem emocionadas, né? E assim, muito transformadas. A gente tem diversos depoimentos assim de pessoas nas suas primeiras vezes, vamos falar assim, com a gente, né? E realmente assim impacta, é diferente. Né? Nossas ações são alegres, nossas ações são carinhosas, são amorosas, muitas vezes são divertidas. Né? E é por meio dessa conexão, né, que a gente estabelece junto, esse vínculo verdadeiro, que a gente consegue ter assim manhãs muito prazerosas, muito gostosas, junto com os nossos assistidos, seja onde for. Mas, Ale, precisa ter alguma habilidade especial, algum superpoder para poder participar das ações? Qualquer pessoa pode ir, então? Qualquer pessoa pode ser voluntário. A gente, inclusive, tem assistido, né, que é voluntário, que a gente já foi ajudado por nós e hoje é assistido. Então, por exemplo, às vezes a gente faz integração entre essas frentes, né? A gente atende, então, geriatria,
rua, casa de repouso e hospitais. E a gente já fez essa coisa de levar moradores de rua com a gente em ação de abrigo, de geriatria, né? As crianças do abrigo já foram fazer ação com a gente lá com os nossos amigos da rua. Então, todo mundo é bem-vindo. A gente acredita que todo mundo tem suas características e qualidades que são extraordinárias. Ninguém mais tem as qualidades que você tem, né? Que uma pessoa tem. E tudo isso é bem-vindo. É nessa troca que a gente cresce, né? É nesse diferente que a gente cresce, nas Isso é diferenças. importantíssimo. A gente entende, né, quando até uma das coisas que me fazem até que me cativaram no nosso bem, que me mantém cativado, assim, é entender cada ser humano é único, cada ser humano tem habilidades que ele nem imagina que tenha, tem alguma coisa que ele pode levar e compartilhar, não é isso? E então qualquer pessoa é bem-vinda, independente da crença dela, do credo dela, independente da condição social dela, e ela pode ajudar nas ações. Mas de que outra maneira? Então, assim, você já acabou de falar uma maneira que uma pessoa pode ajudar, participando das ações conosco. Então, quanto mais a gente tiver, melhor, aumenta essa energia, aumenta essa vibe positiva, para poder levar para essas pessoas que geralmente estão numa vibe um pouquinho mais baixa, né? E um pouquinho mais, pelo momento, pelo problema que estejam passando. Então, isso acaba me perguntando se é possível ser feliz nesses momentos de dificuldade. É possível, Lê? Essa é uma das nossas principais premissas. É possível ser feliz, sim, em momentos delicados da nossa vida. E a gente passa por isso junto com eles, muitas vezes, né? Voluntários e assistidos, às vezes, passam por fragilidades. E momentos de vulnerabilidade, né? E é possível ser feliz nesses momentos. A gente aprende e ensina isso com os nossos assistidos. Entendi. Muito bom. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria comentar com você. Então, pessoas de qualquer credo. Então, o nosso bem tem valores muito bem definidos, né? A gente sabe que até para poder ter uma missão, a gente está estar alinhado com os nossos valores. Você pode citar algum desses valores assim que são importantes para o nosso bem? Então vamos lá. Alegria, felicidade, amor, carinho, verdade e... Acho que eu falei todos. Não. Não sei. Vamos lá. Amor incondicional pelo ser humano. Não. Carinho, alegria, felicidade e verdade. Eu acho que tá faltando. Mas esses 10 já são... Respeitando esses 10 já tá bom, hein? São 7, na verdade. Mas é isso mesmo. Ó, temos uma pergunta aqui, ó. Senhor Guilherme. Guilherme Leal, meu amigo. Tudo bom, Gui? O Gui está perguntando se é preciso, se a Nós do Bem é vinculada a alguma religião ou igreja. Não somos vinculados a nenhuma corrente religiosa, nem política, a gente não tem nenhuma ligação com nenhum tipo de corrente específica, né? Algum grupo específico. Eu acho que isso é importante de falar mesmo, porque eu acho que essa diversidade, né? Esse conjunto de pessoas que pensam diferentes, é isso que a gente cresce, né? Quando a gente traz o que a gente tem de diferente, a gente cresce junto. Então a gente não tem nenhum tipo de vinculação. O que a gente acaba estimulando, na verdade, a gente sabe que é importante, né, a pessoa que tem um credo, ser estimulada a praticar esse credo, essa religião, né? Então, o que a gente acaba estimulando nas ações é que se alguma pessoa às vezes está passando por alguma dificuldade, para que ela se reconecte com a sua crença, com aquilo que é importante, aquilo que ela aprendeu, né? Então, mas a gente então não tem nenhum vínculo com nenhuma religião e todo mundo é super aceito, né? É isso mesmo, Cris. Olha, a Beth está sugerindo aqui para você se você pode contar do seu encontro com aquele frentista que foi assistido. A gente foi... Histórias, né? Essa é uma história bem... Tem muita história bonita para contar. A gente tinha feito o nosso treinamento, Nem Mesmo o Céu é o Limite. A gente tinha acabado de sair do treinamento, eu, você, né, o Guilherme e minha mãe. E a gente, no caminho, eu e o Guilherme e minha mãe no carro, a gente parou para abastecer.
né, para colocar gasolina no carro. E o frentista viu o adesivo que estava colado no carro do Nós do Bem e perguntou: vocês são daquele pessoal do bem que vem aqui na praça e tal? E agradeceu muito, porque ele tinha recebido uma camisa do André, que é um amigo nosso da rua, o André, e a gente tinha estimulado para que eles passassem uma ação do bem adiante, né? E o André deu essa camisa para esse então frentista, e ele falou que tinha conseguido aquele emprego por conta daquela camisa, porque assim ele pôde fazer a entrevista. E a gente nem conhecia ele, né? Ele reconheceu pelo adesivo do carro. Por isso que a gente fala que a gente não sabe que tipo de transformação a gente está causando, né? O Gui está perguntando aqui para contar para vocês qual foi a ação que mais mexeu com você e por quê. Gui, a pergunta é para a Alessandra ou para o Cris? Eles vai falar que é para os dois, quer ver? Mas tudo bem, pode falar, né? Ele responde. Qual foi a ação, como aqui é entrevistada é você? Qual foi a ação que mais mexeu com você e por quê? Você sabe que eu, no papel de entrevistadora, assim, sempre nesse lado do Nós do Bem, eu sempre fiz essa pergunta e eu acho que eu nunca respondi objetivamente essa pergunta, assim, qual é a minha ação preferida? Porque eu acho que são tantos momentos para os dois. São tantos momentos, a gente tem muitas ações assim que são típicas, né, de ações favoritas assim das pessoas, que é aquela do amor incondicional, onde a gente lavou os pés dos moradores de rua que estavam frio e que foi muito emocionante. Mas a gente teve tantas outras. Pegar e dar carinho, assim, fez um lava-pé, né? A gente, só para contextualizar, a gente foi à rua, levou o lencinho umedecido, colocou os moradores de rua sentados, e aí foi cada um pediu para eles fecharem os olhos, né, foram vendados. Então, a gente com o lencinho umedecido limpou o rosto deles, as mãos, o lencinho e os pés. Então, assim, foi um momento que a gente ali dedicou todo o nosso carinho, uma maneira de mostrar para eles que eles estavam sendo cuidados, né? Mas, e a gente fazia massagem, carinho, a gente dava muito carinho, e naquele frio colocava meia no pé, né, naqueles pés sujos que a gente ia limpando. Foi uma ação muito bonita essa. Mas eu acho que me conquista tanto também algumas coisas simples, sabe? Eu nunca vou esquecer. A Isa tá comentando, e colocamos meias depois nos pezinhos deles. Isso aí, Isa. Beijo, conseguiu entrar, né? Que bom, é mesmo, é muito bom que você estiver por aqui. Eu vi a hora que ela entrou, comemorei aqui, mas não pude falar porque eu estava respondendo a pergunta. Teve uma ação que eu nunca vou esquecer, eu acho que é essa a minha preferida, tenho certeza, por conta de uma questão que mudou a vida dos meus irmãos primos, né? Que foi a ação que a gente levou as crianças do abrigo para fazer um show de hip hop para os moradores de rua na rua. E essa ação eu não consigo nunca falar dela sem me emocionar, porque a gente conheceu o Lene, né? Que depois que acabou a ação a Ju, que é uma das nossas coordenadoras, olhou para mim e falou: encontrei meu filho, né? Então eu nunca vou conseguir esquecer desse momento, eu nunca vou conseguir falar desse momento sem me emocionar, porque foi um momento que ela nem precisava falar, ela olhou para mim. Eu já sabia o que ela estava sentindo, né? Nunca que a gente ia coincidir, assim, de sentir a mesma coisa. Eu falei para ela: Ju, esse menino já é seu filho, a gente vai dar um jeito de trazer ele para a família, porque foi a pergunta que ela me fez. E agora? Eu encontrei meu filho, e agora? Então essa foi a ação que eu nunca vou esquecer por conta disso. O Lene foi adotado com 14 anos e está na nossa família, vai fazer 18 já, né? Vai fazer 18 anos. Então foi muito especial, eu acho que essa é a minha predileta por conta desse ponto específico. Eu acho, também, para mim, cada ação é única, cada ação é especial, mas para mim, eu gosto muito quando as ações se interrelacionam, né? Quando tem a reciprocidade, né? A gente fala, então, quando a gente faz uma ação na rua, que o pessoal de rua escreve carta para o menino do abrigo, que o abrigo responde agradecendo e faz uma grande rede aí uma rede do bem mesmo, né? Porque acaba que a ação de um dependeu da boa ação do outro, a gente mostra como é possível, com boas ações, com energia boa, com boa vontade, as pessoas podem serem tocadas e assim, com certeza, para eles também é uma coisa muito, muito diferente, impactante e boa
Porque é uma coisa que eles não estão acostumados a fazer, se proporem a fazer isso uma primeira vez, com certeza aprende o caminho, né? Aprende, Com se levar isso pra vida, certeza. a gente conseguiu deixar uma sementinha, conseguiu deixar um impacto ali, né? A E, Pri tá comentando aqui, eu sempre vou me arrepiar e me emocionar ao ouvir essa história. Essa história é muito linda mesmo. Mas sabe, também tem pequenas ações que também emocionam. Por exemplo, quando a gente levou pela primeira vez a Paçoca do Amor para a rua, né, que é uma ação que a gente tem recorrente. Então, a gente ensina, na verdade, a esse repassar o bem. Então, a gente dá 2 paçocas para o assistido, um amor, né? A paçoca amor é para ele e a outra ele tem que repassar para alguém que ele transmita esse carinho também. E só de você, igual eu recebi uma paçoca amor, eu fiquei tão feliz de um assistido que eu acho que foi um dos melhores presentes que eu já recebi, de verdade. E assim, verdadeiramente falando. Né? A Isa falando, quando os amigos da rua escrevem as cartas para os idosos, por exemplo, eles vão percebendo que apesar das situações que vivem, eles têm muito a oferecer. É isso, é exatamente isso. Mesmo quando eles oferecem essa paçoquinha, quando escrevem uma carta, eles encontram com uma abundância dentro deles, né? Que eles têm bastante coisa para dar, que eles têm bastante coisa para eles também, para dar para o mundo. E isso transforma, não tem como não se transformar, não, né? e é uma questão de ponto de vista também, né? E, Ale, imagina que, por exemplo, quem está na rua está numa condição difícil, ok, está querendo sair dessa condição, e de repente tem contato com alguém que está no hospital, às vezes sem saída, às vezes já está numa doença terminal, não tem outra alternativa. Então o cara olhando para essa perspectiva, ele fala, pô, eu tenho chance, eu tô vivo, tenho saúde, e é isso já. O fato de conseguir encontrar esses dois públicos faz com que dê um novo gás, uma nova energia, né? Com certeza. E o que está falando, que a maior transformação acontece em quem faz o bem. Acontece também, Sim. Guia, né? Não sei se dá para comparar sobre maior ou menor. Eu acho que a transformação é uma via dupla, né? Então ela acontece de forma impactante para quem faz, quem recebe, né? Quem dá e quem recebe. Essa troca é muito difícil mensurar quem é quem. Mas se você, se para você é uma verdade, se você sentir isso em cada ação e cada vez você sai mais fortalecido e sai melhor, tá tudo certo. Acho que Você sabe, Cris, nessa primeira ação que a gente fez delivery, né? A gente, na pandemia, que a gente fez ações de deliveries, assim, né? Então, a que a gente vai só um representante levar o nosso carinho para eles, e a gente pediu para os moradores de rua escreverem cartinhas para os pacientes dos hospitais internados com Covid. E aí, isso, assim, foi muito perceptível. Se a gente mostra, tem essas cartinhas guardadas e elas são tão significativas, porque eles escreveram isso que você falou. Por exemplo, coisas do tipo, eu rezo para você, a partir de hoje eu vou rezar para vocês todos os dias, para vocês saírem dessa condição e terem uma vida, né, e terem uma segunda chance, e terem uma história diferente para contar depois disso. Eu acho, assim, eu sinto que o bem é uma coisa muito genuína das pessoas, que a gente precisa, na verdade, de uma única oportunidade para abrir aquilo que já tem lá dentro da gente, né, esse bem maior que é querer o bem do ser humano, por e às mais que vezes, a vida... e às vezes precisa ter coragem de ir lá e se permitir vivenciar esses momentos, né? Sim, sim, com certeza. Ah, É teve isso ação, mesmo. que aí tá lembrando, ali que o Lalanda de Luca entrou, teve ação do macarrão que a gente serviu, né? Fez um restaurante de céu aberto para os moradores de rua. Eles foram Eles servidos. lembram até hoje disso. Tá perdão, quando é que vai ter aquele macarrão de novo aí para nós? Aí, tá? Porque Eles foi lembram muito até bacana. hoje. O tema dessa manhã foi gratidão. E eles falam que foi uma manhã que eles puderam, assim, eles sentem gratidão por essa manhã. Eu acho que o tema, né, das ações, eles são muito fortes. E viver a gratidão dessa maneira especial, eu tenho certeza que nunca, nenhum... Assim, tem muitas pessoas que estavam lá, nunca tinham passado por uma experiência dessa, de serem servidos, de serem cuidados, né, de comer uma coisinha gostosa com a gente, junto com a gente, na mesma mesa, né, devolvendo essa dignidade. Eles lembram dessa manhã até hoje, e é uma manhã que eles são gratos, né, que eles podem ser gratos. Bom, Ale, ó, a gente tinha combinado meia hora de live, já estamos em 45 minutos. Sim, Passa muito e o rápido. limite é uma hora, né?
do Passou muito Instagram. rápido, Cris. Mas assim, se a gente for falar de todas as. Nossa, a gente pode fazer até depois Agora, pera um pouquinho só. Agora o papai tá conversando com a tia Lê, daí depois que eu terminar de conversar com ela, eu como minha maçã, tá bom? Pode. Agora, daqui a pouco eu como. E se a gente for falar de todas as ações, ele pode gerar até conteúdo para outras lives, assim, para falar sobre as ações de rua, trazer os coordenadores para falarem como funciona. Pode ficar até uma ideia aí para uma próxima série, assim, né? Mas, assim, Legal, Cris. deu para entender que as ações, já estamos em 90 ações, tô de contagem regressiva para a centésima. É só um número, mas é um número simbólico e olhar para trás e falar, caramba, foram 100 ações. Bom, e aí, vamos buscar mais 100. E, né, e vamos aí, vamos seguir. E assim, Ale, para finalizar, eu queria que você comentasse quem quer participar da Nós do Bem, como funciona, quem quer ajudar. De repente a pessoa quer ajudar, mas ainda não está à vontade, não quer ir na rua, mas ela já quer fazer parte. Como que ela pode fazer isso? A Isa falando aqui, corte de cabelo embaixo da chuva, e eu lembrei dessa ação, realmente faz um tempo, e a gente com guarda-chuva, cortando o cabelo, porque a gente não queria cancelar as ações na chuva, então a gente abriu o guarda-chuva e a cabeleireira cortava o cabelo dos assistidos, assim, Eu né? lembro, eu tava com violão e tive que Você tocar estava com violão. nenhum Isso. problema, nada contra, mas tive que tocar uma coisa, eu aprendi na hora. Foi, Ai, cada foi, coisa que a gente... foi um momento super legal, né? Foi muito, muito bacana, porque a gente cria a situação, né, e aproveitar, e às vezes sem muita pretensão, mas com a pretensão de causar algum impacto, causar algum momento, alguma boa lembrança. É isso mesmo. Quem quer ajudar e quem quer fazer parte dessa família, todos são bem-vindas, né? Todas as pessoas estão bem-vindos. São bem-vindas. Na verdade, quem quer fazer parte da família como voluntário, é só mandar um e-mail para contato@nosdobem.org, que a gente dá todas as orientações, mas tem várias maneiras de ajudar a gente nessa nossa missão. Compartilhando o nosso trabalho, falando da gente para as pessoas que vocês conhecem, porque assim outras pessoas que sentem esse desejo podem fazer parte também dessa família, né? Colaborando financeiramente, tem gente que prefere, né? Então prefere colaborar não estando presencialmente, e tem muitas condições para isso. Né? Então é só vir falar com a gente, até pelo direct das nossas redes sociais a gente responde. Tá bom, basta procurar. Tem espaço para todo mundo, é facinho, Legal. Bom, Ale, acho que por hoje era só, acho que uma primeira conversa, acho que foi muito, muito legal, acho que tem que fazer mais isso. Você é requisitada a aparecer mais, a falar mais da ONG que você criou, né, com tanto carinho que, assim, a Nós do Bem, ela surgiu da ideia da Lê. Ela foi lá, teve coragem, que ela contou no começo, quis fazer a vida dela se manifestar através dos sonhos dela, quis tirar os sonhos do papel e transformar isso em realidade. E hoje tem uma galera sonhando junto o seu sonho inicial, dona Alessandra. E estamos juntos e assim, a gente é muito grato por você ter pensado nisso, por ter dado essa oportunidade, né? E para tanta gente que às vezes estava procurando um caminho poxa, eu queria tanto fazer parte de um grupo, de fazer alguma coisa voltada para o próximo e tal, e assim, então muita gratidão a você, né, por ter criado, oportunizado isso, que acho que a primeira transformação que foi oportunizada foi essa, para você compartilhar, ter coragem de expor uma coisa que não estava nem montada direito ainda e que a gente ainda não tem um formato fechado, está sempre aberto a quem quiser contribuir de qualquer maneira, quem quiser trazer ideias para as ações, quem quiser colaborar com as ações, quem participar, criar coisa nova, é só dar ideia. É só dar ideia que a lei compra todas. A gente compra vai mesmo. E a gente faz, vem a ideia, a gente mastiga, planeja, a lei compra a ideia, aí eu, como coordenador, dou uma forcinha para ela, dou uns palpites, e aí nos palpites, aí ela pega, daí a gente divulga no grupão, as pessoas contribuem, e assim, assim vão acontecendo as ações, né, Lê? É isso Então, aí, Cris. Fica a nossa gratidão, acho que eu posso falar em nome de todo mundo que faz parte da Nós do Bem, né? Obrigado por chamar a gente, obrigado por ajudar a criar essas situações para a gente poder, de alguma maneira, ter uma passagem positiva na vida de alguém.
e ter também na nossa, né, esse encontro, né, essa troca. Então, fica aqui a nossa gratidão a você, viu? Eu fico muito emocionada cada vez que você faz isso, que alguém agradece, porque na verdade o agradecimento é todo meu. Eu sinto uma gratidão muito grande por cada pessoa envolvida, né? Eu acho que se não fosse pelo esforço de cada um, com certeza a gente não seria tão especial, né? Não, tudo seria possível, assim, só é possível porque a gente está junto, por conta dessa nossa união, por conta desse trabalho de cada um que faz parte dessa família. Então eu que agradeço. Né? Eu que me sinto muito, muito grata, muito agradecida. Nossa, eu não tenho nem palavras assim para agradecer. Estou vendo aqui os comentários também. Obrigada pelos elogios. E aqui a Ruth, obrigada, Ruth, por estar junto com a gente. A Gi, que é uma amizade que nasceu, a Gi, tão verdadeira por uma ação, né, do Duda, depois da que a gente apareceu lá no programa do Fantástico, ela fez uma doação pro Duda, e assim, nasceu uma amizade de irmandade mesmo, tão linda, né, que parece que faz muito tempo que a gente se conhece, né, então, que ela tá assim, né. Uma se reconheceu na outra aí. É isso mesmo. Nossa, eu tenho palavras para agradecer. Eu espero que a nossa família seja eterna. Na verdade, já é, né? Pelo menos no meu coração vai sempre ser, e que nesse mundo consiga provocar muitas transformações do bem. Vamos em frente, vamos buscar nossas ações. Vai ter ação de Natal que já está sendo divulgada aqui no Instagram, né? E sempre as ações vão ser sempre divulgadas nas nossas mídias. Hoje a mídia uma das que estão mais acessíveis é o Instagram, mas a gente também tem um canal no YouTube. Tem Facebook, Ale? Temos Facebook. Tem Facebook. Tem Facebook, tudo, Instagram. E fiquem de olho nas novidades, né? Porque daqui a pouco vem mais live com temas muito interessantes. Obrigada, Cris, por esse trabalho lindo, né? Por essa ideia, essa iniciativa. Muito obrigada a você por estar assim com a gente dessa maneira tão especial, fazendo toda a diferença no nosso grupo e na vida dos assistidos, viu? Tamo junto, Ale. Fechou? Obrigada. Beijo pra todo mundo. Obrigado. Foi muito bom. Esse dia aqui, a gente vai, se tudo der certo aqui, eu vou gravar essa live e a gente vai subir. Se não, quem viu, viu. Quem não viu, já era. Mas acho que vai dar certo, sim. Vai dar certo, vai dar certo. Obrigada para quem ficou aqui até o final. Tô olhando aqui todo mundo que ficou. Obrigada por acompanhar a gente nessa conversa. Fiquem de olho nas próximas, que vão ser muito legais. Essas conversas vão ser muito legais. A partir de agora, o Cris vai dar essa abertura aí de lives interessantíssimas. Vamos lá. Então, o próximo tema aí vai ser, a gente vai falar com alguns líderes religiosos. Algumas pessoas que têm religiões diferentes, e a gente quer justamente ver o que essas religiões têm em comum, para mostrar que o ponto em comum delas, adivinha onde vai dar? Na Nós do Bem. Tá bom? Então a gente vai se falando. Obrigado a todo mundo, gratidão, um beijo no coração de cada um. Beijo, foi muito bom. Beijo.